toda família precisa de renovação. Quantas famílias? Toda família precisa de renovação. Ela não é opcional. Toda família precisa. Porque quando não há na família renovação, o que vai acontecer é desgaste. Quando não há na família renovação, o que vai acontecer são dores, são traumas, são frustrações. E infelizmente muitas famílias estão vivendo assim, sabe, no modo piloto automático. Vamos lá, no deixa a vida me levar, vamos ver no que vai dar. E por não se renovarem, foi-se o brilho, foi o amor, foi a paixão na vida do casal, foi a alegria à mesa. Tudo agora são críticas, tudo agora são observações. Porque tem gente que não critica, faz apenas observações. Eu prefiro, às vezes, que fala, eu vou fazer uma crítica. Porque tem observação que é pior do que... Eu queria só fazer uma observação. Tem gente que para fazer uma observação, enfia a faca lá dentro e torce. Tem gente que para fazer uma crítica faz com tanta doçura. Eu queria apontar algo aqui que acho que não está legal. Existe algo aqui que acredito que a gente pode melhorar. E ainda te digo mais. Família. Quando nós formos apontar uma crítica ou uma observação, o ideal é a gente começar falando da nossa e não da do outro. O ideal é a gente se incluir. Eu queria dizer que nós erramos. E eu falho tantas vezes. E queria até lhe pedir perdão. Mas houve uma coisa que aconteceu hoje que você, e eu sei que eu também já fiz isso, ou já fiz diferente. Mas o objetivo é a gente se ajustar, é a gente ficar melhor, é a gente viver melhor. É mais saudável ouvir assim? Do que, você não muda. Estou cansado. Família que não se renova, começa a se suportar. Família que não se renova, começa a se tolerar. Até que começa a se distanciar. Nós somos uma família com Deus? Nós somos uma família com Deus? Se você ao vir cultuar não se renova, você vai começar a suportar o culto, tolerar, e aí começa a fazer esse culto fracionado de vez em quando, de vez em nunca. E o problema não é em Deus, não é na palavra, não é no louvor, não é no espírito. O problema é em nós, que não nos renovamos. Presta atenção aqui, e não deixa nada, absolutamente nada, tirar sua atenção. Porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra maravilhosa para a gente hoje. Isaías 43, eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida, o verso 18, está escrito assim, ó. Não vos lembreis das coisas o quê? Passadas, nem considereis as antigas. Na NVT, deixa a Almeida aí, diz, esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer. Deus tem coisas maiores para fazer, amém? Aí ele diz no 19, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Deus está dizendo, eu vou fazer, eu me comprometo em fazer. Eu estou dando a minha palavra que eu vou fazer. E vai brilhar, vai sair a luz. Mas a gente foge da luz quando Deus quer fazer uma coisa nova. Porque para fazer uma coisa nova a gente precisa largar a coisa. E eu não estou falando de trocar de cônjuge. Eu estou falando de práticas, de sentimentos, de ciclos repetidos, de vícios antigos, de legados ruins que talvez nós criamos ou recebemos. Porque a família que não se renova, repete ciclos, normaliza erros. A gente é assim mesmo. A gente é que assim, eu fui criado numa casa que a gente é acostumado a gritar um com o outro. E está tudo bem, a gente se entende assim, ninguém se ofende. Não mesmo? Não, é porque assim, desde os meus pais, mas em Gênesis 2,
18, Deus diz: não é bom que o homem viva só, eu vou fazer para ele uma ajudadora idônea, uma companheira, uma mulher para estar ao lado dele. E quando Deus então faz Adão cair no sono profundo, tira do seu lado, porque o lugar da mulher é ao lado, não é acima mandando, nem abaixo sendo pisada. Mulher mandona é insuportável, e homem autoritário é uma tragédia. Casal é para andar lado a lado, é para se completar, é para se apoiar. Deus, quando Ele tira aquela costela, serra, fecha, forma a mulher, entrega ao homem. Deus diz: portanto, deixará o homem seu pai e sua. Mas espera aí, Adão tinha pai e mãe aqui na terra? Não, Deus estava ensinando a gente a viver como família. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Deus não está dizendo dê as costas para sua família, de jeito nenhum. Desonre pai e mãe, muito pior. Não. O que Deus está dizendo é que agora a sua prioridade é dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da nova família que estão formando. E não tente arrastar para dentro da sua casa aquilo que não é saudável para a sua casa. Pode ter funcionado, ou pode ter sido tolerado nas gerações anteriores, mas agora é hora de renovação. Eu lembro a minha avózinha, uma das minhas avós, tadinha, sem conhecimento. Já contei isso algumas vezes aqui. Ela dizia assim: todo marido sai para dar umas lambadas fora do casamento. Ela pegou na mão do pastor e falou: ele vai sair. Eu falei: está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. O que importa é que ele não te bata e não deixe faltar nada em casa. Fazendo assim está tudo bem. Não. Esse ciclo foi interrompido daqui para frente. Nós não vamos repetir. Não porque os meus avós, porque os meus pais, não porque eu fui criado numa casa em que... Não. Nós estamos criando uma família nova. E graças a Deus estamos criando sob a luz de Deus, debaixo da luz do Espírito Santo. Amém? Ele faz uma coisa nova e sai à luz, não fuja da luz. De novo não soltaram o relógio para mim, aí me atrapalha bastante, porque eu acho que estou começando e já estou falando sei lá quanto tempo. O audiovisual precisa trabalhar um pouquinho mais. Porventura não a sabereis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. E o 20 ele vai dizer assim, ó, versículo 20: os animais do campo me servirão, os dragões, os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto, rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. E o 21 eu termino esse texto de Isaías 43. Esse povo que formei para quem? Para mim, para que me desse. A gente veio servir a Deus, a gente está dando louvor do jeito que a gente serve. A gente está entregando louvor, está sendo louvável a nossa entrega. Enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filhos, enquanto pais, enquanto servos de Deus, enquanto irmãos em Cristo, é louvável a forma como nós estamos nos portando. Cuidado, se não houver renovação, a gente faz nas coxas de qualquer jeito. E aí as coisas começam a não cheirar bem. E aí tudo vai se desgastando. E a gente tende a achar um culpado, ao invés de reconhecer: eu preciso fazer melhor. Eu preciso me renovar e voltar naquele primeiro amor, naquela entrega intensa, apaixonada, fervorosa, para não repetir ciclos, para não normalizar erros e para não viver desgastes, muitas vezes silenciosos, que há desgastes familiares que só aparecem, Zé, quando explode. Ninguém havia percebido, mas a família foi acumulando pólvora dentro de um barril. E quando bateu uma faísca, explodiu. Enquanto acumulava pólvora, ninguém percebia. Eram pequenas palavras ou pequenos silêncios, como nós vamos ouvir hoje. Eram ações ou indiferença, desprezo. E aquilo foi enchendo silenciosamente a alma da família, até que ela explodiu. Quantos casais eu atendo? Não acredito, vocês? Eu lembro aqui na minha cabeça vários. Mas como? Por que vocês nunca procuraram? Por que vocês nunca... Ele não queria, ela não queria. Não queremos nos expor. Deixa eu te dar uma orientação. O diabo dá um conselho para pessoas. Não procure os pastores, não procure os líderes, tem líderes de casais, não procure.
não vai incomodar, eles são muito ocupados. O que é mais fácil? Desencravar uma unha ou arrancar um dedo? Eu lembro de um amigo que por não tratar a unha quase perdeu o dedo. Tem gente que não trata a unha encravada e às vezes vai ter que fazer uma cirurgia no dedo inteiro. É melhor tratar. Eu não estou falando que tudo que aconteceu espirrou. Ai, pastor, eu queria conversar com o senhor aqui. Minha esposa ontem espirrou. Não, ela não espirra, mas ela espirrava assim. Que eu não sei, irmão, eu tentei já. Explode. Quando eu vejo mulher espirrando, fazendo assim, eu olho. Isso é um fenômeno. Porque eu tentei. Marcelo não confessa que eu tentei. Eu falava assim, é chique, né? Silencioso. Tal. Fábio, doeu tudo por dentro. Parecia que ia ter convulsão. Vocês estão de parabéns, vocês conseguem fazer assim. Rogerinho, ele vai aparecer aí já. Mas ele quando vai espirrar, falou, filho, menos também. Não precisa ir para esse extremo. Mas mulher é uma coisa de doido. É assim, ai pastor, minha mulher sempre espirrava daquele jeito que o senhor falou. E um dia ela fez atim, queria saber se tem alguma coisa acontecendo. Eu não estou falando obviamente disso. Mas existem situações na família que a gente precisa de ajuda. Não espere o pior para buscar o melhor. Josué 24. Vamos lá em Josué 24. Deus quer fazer uma coisa nova e quando ele foi fazer no meio do povo hebreu, exigiu posicionamento. Exigiu posicionamento. Josué, capítulo 24. Bem conhecido por nós, bastante citado, e tomara que seja mais vivido do que citado, amém? Versículo 14 está escrito assim, ó: portanto, temam o Senhor e sirvam-nos. Não, vamos ler o 13 também, só para pegar o entendimento melhor, vai. Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que não construíram, as cidades onde agora habitam. Eu lhes dei vinhedos e olivais, para fazer o quê? Para alimentá-los, Aí ele vai dizer mais ainda, ó, embora vocês não os tenham o quê? Plantado. Eu até anotei aqui, porque o Isaías não estava no meu esboço, e veio. E olha como o Isaías 43 conecta com o Josué 24. O povo hebreu é tirado do Egito, anda 40 anos no deserto e chegou a hora de assumir as suas bênçãos, a terra prometida. Ao assumir essa terra, Deus diz, vocês vão pegar coisas prontas, colheitas, casas construídas. Não foram vocês que construíram, não foram vocês que cultivaram, mas eu dei para vocês. Presta atenção que Deus diz, eu faço uma coisa nova, eu dou para vocês o que vocês não têm. Eu entrego para vocês até colheitas das quais vocês não plantaram, simplesmente porque vocês plantaram relacionamento comigo. Irmão, tudo que eu vivo, eu não vivo porque eu mereço, eu vivo muita colheita de Deus, porque eu tive uma atitude, mas a colheita de Deus foi extravagante, extraordinária, maravilhosa, poderosa, grandiosa. Mais alguém aí? É sobre isso. É superlativo o retorno de Deus. É grandioso o retorno de Deus, mas é exigente o compromisso com Deus. É exigido esse compromisso. Não dá para querer colher superlativo da parte de Deus, se não há comprometimento com Deus. Tudo precisa partir dessa aliança, desse relacionamento, desse comprometimento. E agora Deus está dizendo, eu vou dar para vocês aquilo que vocês não fizeram por merecer, no sentido de construir, de plantar, de tal e tal e tal. Eu vou dar, eu vou fazer. Essa é a palavra de Deus para a gente hoje, irmãos. Alguém tem que estar feliz com isso, não é possível.
Deus está dizendo: Rogério, olha, você até errou bastante, mas deixa eu te falar, você se volta para mim agora, entra em aliança comigo, que eu vou começar a fazer fluir na tua vida coisas que não fluíam. Eu vou liberar até colheitas prontas para você. E aí ele vai dizendo no verso 14, versículo 14: portanto temam o Senhor e sirvam-no. Olha aí a exigência: sirvam-no como? De todo o coração. Quem quer colher da parte de Deus até o que não plantou, no sentido de superlativo, de colheita extravagante, extraordinária, precisa entrar na aliança de servir a Deus de todo o coração. Chega desse negócio de um dia eu sirvo a Deus, um dia eu dou uma desculpa, um dia eu sirvo a Deus, um dia eu apresento uma justificativa. Ô pastor, eu estou aqui, eu estou com um atestado médico que eu não posso vir todo culto, tá? Mas então de vez em quando eu vou vindo intervalado. Ó, que eu não posso perdoar sempre, de vez em quando eu tenho que, sabe, explodir a raiva, a mágoa, o ressentimento. Não. Eu preciso servir a Deus de todo o meu coração. Se as minhas escolhas partiram de um coração que é todo de Deus, hoje eu decidi fazer isso, mas partiu de um coração que é todo de Deus. Hoje eu decidi não fazer aquilo, mas partiu de um coração que é todo de Deus. Se eu e você servirmos a Deus de todo o coração, pode ter certeza que as nossas colheitas serão extravagantes, extraordinárias, maravilhosas, superlativas. Mas isso vai exigir de nós escolhas, renúncias, quebras. Diga: eu preciso quebrar o que não é bom, para me manter conectado com o que é bom. Deus vai exigir isso. Você precisa quebrar algumas conexões, algumas alianças ruins, alguns costumes podres, e então eu darei colheitas extraordinárias para vocês. Ele vai dizer: lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao... Quando Jacó vai se encontrar com Esaú, Deus já mudou o nome dele para Israel. Deus está escrevendo uma nova história. Eis que eu faço uma coisa nova. Ele está fazendo uma coisa nova na vida de Jacó. Jacó agora é Israel. Só que Deus para Jacó no meio do caminho e diz: ó, junta a tua família aí e manda todo mundo jogar fora os deuses estranhos. Peraí, um homem que foi protegido por Deus, prosperado por Deus, andando com Deus, ainda tem ídolos? Tem, arranca esses ídolos. Aí alguém vai dizer assim: não pastor, eu não sirvo a ídolos, os ídolos da modernidade. Tem ídolo sim. Meu Instagram não posso fazer assim, porque o pessoal agora usa de não sei de que jeito. Meu Instagram, meu sei o que, é tudo para a glória de Deus. Eu não tenho ídolos, que eu preciso me comportar no padrão deles. Gente, que hora que a gente vai acordar para entender que nós somos influenciadores do céu aqui na terra? Isso não tem a ver com que a gente não pode absorver nada. Não é isso. Estou falando de fanatismo religioso. Quem entende o que eu estou falando? É que eu tenho que receber mais de lá e derramar aqui, do que daqui tentar jogar para lá. É servir de todo o coração. Mas o pessoal vai dizer: nossa, você é careta. Ô, bacana, hein? Fizeram uma piada comigo porque eu sirvo a Deus. Comecei a receber galardão no céu. Minha vida começou a mudar. Nós temos vergonha de honrar a Deus. Irmãos, todos os aniversários da minha família, meu, da pastora, do Rogerinho, Israel, Bela, meus pais, pintou qualquer coisa, se tiver um aniversário, nós tivemos presente, vocês já sabem que vai ter oração. Mas eu já fui convidado em aniversários que eu fui lá, o pessoal falou: pastor, você vai orar? Eu falei: não sei, o aniversário não é meu, se me convidarem para orar eu oro, se convidar outro para orar ele ora, e está tudo bem. E tem gente que faz uma celebração, e às vezes eu não sei se sente vergonha, mas tem alguém que não vai gostar. Engraçado, quando eu sou convidado para uma festa, um casamento, um aniversário, um não sei o que, ninguém pergunta se eu vou gostar do jeito que eles vão fazer. Eu fui convidado, eles têm que fazer, a festa é deles, a celebração é deles, eu sou apenas um, e está tudo bem. E às vezes tem gente que perde uma grande oportunidade de testemunhar Jesus para a família, porque na verdade, o que eu ouço de testemunho de gente que fala: pastor, aquela pessoa, aquela palavra, como gostaram, como aquilo tocou, foi uma semente plantada no coração de alguém. Eu estou dando só um exemplo. Tem gente que foi para a escola, para a faculdade, e falou assim: eu preciso arrumar um grupo de oração aqui. E tem gente que foi lá e falou: eu preciso ver como que eu aproveito o mundo aqui na escola.
Porque lá em casa os pais pesam na minha, na igreja o pessoal pega no meu pé. Você está na escola é para mostrar Cristo. É para mostrar Cristo. Porque o período da escola vai passar. O que vai ficar é o que a gente fez em Deus, para Deus, com Deus. O resto vai passar. Eu estou trabalhando em um lugar, aí eu quero prosperar ali dentro, ok. Mas eu preciso mostrar Cristo lá dentro. Em todos os meus negócios as pessoas sabem que eu sirvo a Cristo. Inclusive uma coisa que nem deveria ser, mas a Luísa já viajou comigo a trabalho, sabe disso e tal. O pastor tem um projeto ali. Lá eu não sou o pastor, lá eu sou só uma pessoa de negócio, mas todo mundo sabe que sou pastor e já trato como pastor. Outro dia teve um que no meio de uma reunião online que a gente estava, um rapaz fez uma brincadeira, falou, você que é o pastor? Aí o outro, vai brincar com um pastor que dá 7 anos de azar. Brincar era fazer piada e tal. Falei, quase que eu pensei para ele, falei, meu filho, você não sabe, faz ideia do que tem umas ovelhas que faz com a gente. Ei, brincadeiras à parte, nós temos esse respeito, esse temor de Deus, de servi-lo, adorá-lo, amá-lo de todo o nosso coração. Ele sabe a verdade. A gente não engana Deus. Ninguém engana Deus. Nem com palavras, nem com ações, nem com comportamento, nem com pensamentos. Ninguém engana Deus. E Deus vem cobrar. Deus cobra o Jacó. Deus fala com Josué, você avisa esse povo que eu vou colocar eles num lugar que eles nem construíram, nem plantaram, mas é o seguinte, que eles me sirvam de todo o coração, porque do mesmo jeito que eu coloquei, eu tiro. Ele é Deus, e Ele não é mau quando Ele tira não, Ele é bom quando Ele tira, porque se Ele não tirasse de mim algumas coisas quando eu erro, eu ia errar mais, até destruir tudo. Quem entende o que eu estou dizendo? Quem tem filho sabe o que é isso. Eu digo não para o meu filho não porque eu não amo. Eu digo não porque eu não quero que ele continue se destruindo, achando que é o espertão, o malandrão e está se perdendo. Eu digo não para a Bela, não. E a Bela está naquela fase que é, irmãos, ai pastor, não entende. Engraçado, não entende. A pastora fala não, ela continua, toca o terror. Aí a pastora fala, amor, fala com ela. Eu falo não, ela entende. Pastor, você bateu nela? Misericórdia. Como é que não entende? Mas na hora que eu vou corrigir, não é todas não, porque tem hora que mesmo eu falando, mas boa parte das vezes, Bela, assim não é feio. Como que não entende? A gente tem que parar de achar que todo mundo é besta. Tem que parar com isso. Não. Deus dá entendimento e cobra. Me sirvam de todo o coração, que eu vou fazer coisas novas, eu quero. Alguém mais quer renovo? Me sirvam de todo o coração. Quer renovação de Deus? Sirva a Deus de todo o coração. Sirva a Deus de todo o coração. O versículo 15 vai dizer, mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham quando? Sabe pastor, hoje não vai dar. Cuidado com aqueles dias que eu e você falamos para Deus, hoje não vai dar. Porque a decisão com Deus é, e quando chegar amanhã, e domingo que vem, hoje a gente escolheu vir celebrar o Senhor. Mas o nosso hoje é sempre com Deus, servindo a Deus, adorando a Deus. Se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, quanto a quem? A mim. Eu e minha família faremos o quê? Eu e a minha família faremos o quê? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué se posiciona. Domingo passado, alguém lembra sobre o que nós pregamos? Posicionamento. Josué se posiciona. E nós temos nos posicionado em Deus. O primeiro tópico, coloca aí para mim por favor. Não basta termos ou sermos igrejas cheias, mas com casas. Casas o quê? Vazias de Deus. Como está a cultura da família? Porque tem gente que só é cristão dentro da igreja.
Da porta para fora até o diabo desacredita. Não basta termos um monte de igrejas cheias pelo Brasil. Hoje é moda ser evangélico. Hoje tem umas igrejas evangélicas aí que em algum momento eles vão falar uma palavra. Acontece de tudo, em algum momento, pelo menos um versículo vai saltar. Não basta nós, ou qualquer outro, ter ou ser um ajuntamento cheio, mas que quando sai, vai para casa, é tudo vazio. A única oração que acontece é quando está na igreja, e ainda fica impaciente, porque está demorando tanto. O único momento que canta para Deus, que canta louvores a Deus, é a hora que é aqui, porque não tem outra música, o pessoal não canta outras músicas, né? Porque se cantasse uma sofrência, a gente ia gostar. Pastor, sabe que eu gosto, eu curto sofrer, ficar pensando, ela me tacou um galho, e eu estou aqui chorando, eu vou tacar um galho de volta, e ela que vai chorar. Nossa, gente, tá boa. Meu Deus, eu não vou falar daquele outro que aí é baixaria. Mas aqui a gente canta para Deus. Mas tem gente que só canta para Deus uma vez por semana, domingo. Quando chega em tempo de cantar para Deus. Tem gente que o único momento que lê a Bíblia é domingo. Quarta acabou o culto, o Rogerinho falou assim: papai, a Bíblia de uma obreira ficou aqui. Eu falei: tá consagrando, tá pegando unção, para quando ela pegar para ler de novo, tá mais cheia de poder. Não posso falar porque eu não posso, né, Zé? Pelo amor de Deus, gente, eu já esqueci a minha Bíblia na igreja também. Calma. Mas tem gente que não esquece, deixa. É guardar o meu lugar. Todo domingo esse lugar é o meu. Mas e em casa, você tem outra Bíblia para ler? Não, essa é a minha única Bíblia. E você não leva para casa? Pastor, eu acho que assim, o nome do Senhor é muito santo para eu ler lá em casa. Ei! Não basta ter o seu uma igreja cheia e a casa vazia. Não tem uma oração em casa. Não se glorifica a Deus em casa, não se honra a Deus em casa, não se invoca o nome do Senhor. Quando tem um problema em casa, a quem a gente recorre, quem a gente consulta, como a gente age, como a gente reage. Cada um reage segundo o seu temperamento, segundo o que viu, ouviu, sentiu na hora. Será que não vai ter dentro da casa um santo de Deus, uma ungida de Deus, para dizer: olha, a vontade é explodir, mas eu vou ali para o quartinho, eu vou fechar a porta, se não tem quartinho, vai para o banheiro, vai para qualquer canto. Eu já dobrei meu joelho em chão de banheiro, de hotel, e não é no quarto não, é na recepção, para orar a Deus. Nossa, pastor, aquele chão sujo, eu falei: Senhor, eu vim aqui me render diante do Senhor. Deus, eu preciso de uma direção. Deus, não deixa, minha vontade de voltar. Quem já teve isso? Só quem é de família. Você vive sozinho, você também já teve isso com você mesmo. Mas Deus, eu vim aqui. Ai Deus, eu estou quase tolerando que essa pessoa viva. Deus, não precisa mais matar não. Dá uma adoecida, mas não mata não. Faz sentir uma dor para entender o que fez comigo. Deus, não precisa mais fazer sentir dor não, porque aí vai pedir ajuda para mim, vai ficar pior. Faz assim, Deus, eu perdoo, vamos deixar para lá. Quando a gente recorre a Deus, a renovação. Presta atenção nisso. Quando a gente recorre a Deus, a renovação acontece, porque é Ele quem nos renova. Quando a gente recorre só ao que sentimos, às nossas emoções, ao nosso temperamento, à cultura de família que a gente recebeu, ao que os outros disseram, ao que falaram, ao que a gente viu ou acha que viu, porque tem hora que a gente acha que viu uma coisa, que a gente não viu aquilo. Quando a gente recorre a essas outras coisas, a tendência é se desgastar, repetir ciclos viciosos, repetir padrões ruins, desgastar, deteriorar, cansar. E aí vem aquela coisa: eu não suporto mais, eu estou esgotado, eu não aguento mais. Mas quando a gente recorre a Deus, a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles vão além do problema, porque eles sobem com asas como águia. Eles têm uma jornada longa, porque eles correm, eles põem velocidade no que estão fazendo. Se é para perdoar, eu não vou esperar 10 anos para perdoar. Eu vou pedir a Deus: Deus me ajuda, porque eu preciso correr com o perdão. Eu preciso perdoar antes que a demora em perdoar destrua
o meu casamento, destrua o meu relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa para você: quanto mais a gente pensa que o tempo vai agir ao nosso favor, muitas vezes o tempo vai agir contra. Aquela raiz, aquilo que era uma sementinha, se aprofunda na alma e se torna uma raiz de amargura, e aí demora mais tempo, porque a gente aprendeu a dormir e acordar lembrando do mal que nos fizeram. A gente aprendeu a conviver todo dia trazendo à memória o que nos dá desespero, revolta, e não o que dá esperança. Então corra para perdoar, corra para amar, corra para viver a palavra de Deus, corra para realizar seu cônjuge, para profetizar sobre seus filhos, para honrar seus pais, para servir a Deus, porque quem espera em Deus vai ser renovado, vai correr e não vai se cansar, vai subir com asas como águia e vai ter uma caminhada longa sem desistir, e a sua chegada terá valido a pena, porque tem recompensa de Deus para nós. Tem recompensa, tem recompensa, tem recompensa. Ele recompensa. Se o povo que saiu do Egito com Moisés se rendesse rápido a Deus, não demorariam 40 anos para entrar na terra prometida. Se o povo que saiu do Egito largasse a idolatria rápido e parasse de murmurar e fosse constante, não igual muita gente é inconstante, não, constante, eles teriam entrado rápido na terra prometida. Mas a sua inconstância, seus altos e baixos, sua idolatria, seus ídolos, e cuidado, os ídolos modernos estão aí, seus ídolos, sua rebeldia contra seus líderes, os fez padecer 40 anos, sua murmuração contra Deus, e não apenas padecer 40 anos, mas fez com que todos acima de 20 anos, exceto a família de Josué e de Caleb, inclusive Moisés não entrou, só a família de Josué e Caleb, acima de 20 anos, todos os demais, só abaixo de 20 anos entraram, para Deus mudar a cultura. Deus quer mudar a cultura, não é só nos nossos encontros de culto, mas Ele quer mudar a cultura quando a gente vai lá para fora, quando a gente está em casa à mesa para fazer uma refeição, quando a gente está em casa e tem uma divergência. Deus quer mudar a cultura quando a gente vai para o mercado de trabalho. Chegou alguém aqui diferente, é cristão, não é sobre fanático, não é sobre ser alienado. Deus quer mudar a cultura quando a gente vai estudar. Chegou um rapaz aqui, uma moça, esse é cristão, esse aí não é de brincadeira não que não é de brincadeira de rir, eu brinco pra caramba, quem me conhece sabe. Eu tenho limites, tem gente que é sem limite. Tinha uma turma que fez com a gente Casados para Sempre, a quinta série, pô, sem limite. Eu não, eu tenho limite, mas eu brinco, dou risada. Irmã Cida, tá apta? Pronto. Quem não sabe vai pesquisar o que é a Cida apta para voar. A gente brinca, a gente ri, a gente descontrai, mas as pessoas sabem que a gente é sério nas coisas de Deus, em princípios e valores. Não basta a nossa cultura ser de um culto dentro da igreja, porque o culto não termina quando a gente fala tchau aqui. A gente continua devendo prestar um culto a Deus com a nossa forma de viver. O meu casamento é um culto a Deus? Quem está com o cônjuge aí? Olha para o cônjuge e fala, nosso casamento é um culto a Deus? Não responde agora, só pensa. Por favor, não quero gerar crise. Ah, é sim, nosso casamento honra a Deus. Os nossos filhos, aqueles que os têm vontade de casar para viver o que a gente vive. Agora tem filho que tem medo de casar. O sangue de Jesus tem poder. Se casar é para viver assim, é melhor ficar sozinho. A seca é melhor do que essa tempestade. Cuidado para os filhos não crescer pensando que a seca, o deserto é melhor do que essa tempestade. Aí é só raio, trovão, relâmpago o dia inteiro. Eu falo brincando para aliviar, mas é sério. Tem jovem crescendo com medo do casamento. O casamento parece uma ditadura. O casamento parece um marco religioso. Tem outros casamentos que é uma Babilônia. Ei, qual a cultura? Como está a cultura da família? Não basta, a igreja está cheia. As casas precisam receber o que Deus derrama, transborda aqui. Por que é tão importante, né, pastor, a gente se ajuntar
como igreja, para a gente ser cheio até transbordar aqui, para continuar compartilhando lá. Segundo tópico, antes de eu mudar aqui de texto, ele vai dizer assim, ó: liderança espiritual não é... Tem gente que... Não, pastor, eu não sou líder. Aí eu tenho que tomar cuidado. Então você nem é cristão. Não, pastor, eu não sou líder. Então não é cristão. Porque Jesus falou, ide e fazei. Não, Jesus mandou, ele não perguntou se a gente queria, ele não tem uma sugestão. Acho que seria legal, vocês poderiam até... Foi isso que Jesus falou? Ele falou, portanto, ide. Fazer um discípulo é liderar alguém. Mas tem gente que não lidera nem a si mesmo. Não lidera seus olhos. Não disciplina seus ouvidos. Não lidera suas emoções. E eu sei que elas são difíceis de serem lideradas. Por isso a gente precisa jejuar, orar, mergulhar na palavra. Tem gente que não lidera um salário mínimo e pede para Deus fazer dela um empresário. Não lidera a vontade de comer um lanche. Não, gente, é arroz e ovo. Gente, semana nós temos 3 dias que a gente comeu arroz, feijão e ovo. Que maravilha, como é gostoso. Espera aí, ó. Tem um gasto ali na frente, tem uma festa, tem um isso, tem um aquilo. Segura daqui, solta dali, organiza daqui, dali, pronto. Tem gente que não lidera a si mesmo. Tem gente que vê o outro quando saiu para passear e fala assim, eu quero ter uma vida igual a do outro, toda hora passeando. Você sabe quanto ele renunciou para chegar lá? O quanto ele investiu? O que ele fez para chegar ali? Tem gente que quer viver um padrão que não está disposto a construí-lo. Isso eu estou falando seja de finanças, seja de relacionamento, seja do que for. De saúde. É mais ou menos assim, né? A gente quer comer como quem treina todo dia, mas quer viver como quem nunca treina. Você viu tanto que aquela pessoa comeu? Ah lá, ainda treina, é saudável, então eu também posso comer daquele tanto. Quando você treinar daquele tanto, você pode. O metabolismo do Adrian ali, puxa uma máquina. Se ele comer 1,5 kg de feijoada depois do culto, Fábio, tá tudo bem. Se eu comer 700 gramas, dá ruim, cara. A minha roupa me denuncia, a balança denuncia. O cabra come 1,5 kg e tá tudo bem, Feliciano. É brincadeira. E aí? Eu preciso ter consciência. Eu estou entregando o que ele entrega? Não, então eu também não vou receber o que ele recebe. Liderança não é título. Liderança não é um ministério na igreja. Ainda bem que não está falando comigo, está falando com os irmãos da igreja que lideram alguma coisa. Ei, se você um dia for chamado para liderar algo na igreja, deveria ser refletir o que você já é na sua casa. Vixe, pastor, então não vou ser chamado para liderar nada. Ei, o que eu já sou, onde eu estou. Pastor, lá no trabalho, eu ocupo a posição mais baixa que existia. José foi jogado em todas as posições baixas que podia se jogar. E em todas elas ele liderou, primeiro a si mesmo. Eu não vou alimentar a raiva dos meus irmãos, eu vou perdoar. Uma hora eu consigo, eu vou perdoar. Segundo, eu não vou me corromper. A mulher do Potifar deu em cima dele, ele falou, não vou me corromper. Eu não vou me tornar um revoltado, eu não vou me revoltar contra Deus. Não, eu confio em Deus, eu ainda acredito em sonhos, eu confio em Deus. Gente, José passou anos liderando a si mesmo, para depois liderar o Egito, para depois liderar o mundo. Para pensar que ele liderava o mundo. O pessoal vinha, nós estamos com fome. Peraí, vocês vão vender tal coisa, vão me dar. Ele liderava todo mundo. Mas primeiro ele precisou liderar a si. Ele era só um escravo. Primeiro era só um jovem na cisterna. Depois era só um escravo na casa do Potifar. Depois era só um prisioneiro. Mas em todos os lugares ele aprendeu a liderar. Liderança não é título. Cargo na igreja, ministério na igreja. Depois o ministério fica bonitinho, tem gente que gosta de cargo. É porque não me dão liderança. Tinha uma pessoa que congregou comigo um tempo. Pensa num cabra religioso espancador. Não de espancar fisicamente, mas... E ele ansiava por liderança. Eu falei com ele umas 2, 3 vezes. Eu falei, eu sei que você espera a liderança, já viu outras pessoas assumirem liderança e você ficou chateado que eu não coloquei você. Ele, como que o senhor sabe? Eu falei, eu sei. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você tivesse assumido a liderança desse ministério, hoje ele teria mais gente ou menos gente? Ele parou, silenciou, a esposa olhou. Eu falei, fala a verdade.
É menos gente. Eu falei, talvez estaria só você. Porque ele era insuportável. Tinha dom, talento, era de Deus, mas era insuportável no relacionamento. Jesus mandou ir de fazer o quê? Não gosto de me relacionar com ninguém. Jesus mandou fazer discípulo, você vai ter que se relacionar com alguém. Para amar o próximo como a si mesmo, você vai ter que se relacionar. Alguém vai pisar no teu pé, alguém vai te esbarrar. Alguém vai fazer igual a Luísa. Eu chamei ela aqui, ela contou um testemunho sábado nos jovens. Domingo eu chamei ela aqui para falar. Ela, ela desmentiu na cara dura. Aí depois, em oculto, sem ninguém ver, ela mandou uma mensagem para mim: pastor, perdão. Quando o senhor me chamou lá, eu fiquei tão nervoso que eu nem entendi o que o senhor perguntou. Ela não me desmentiu, gente. Eu estou brincando. Luísa é uma filha preciosa. Eu falei, Luísa, você aprendeu e não foi? Leva isso aqui. Ela não conseguia nem falar. Porque quando a gente é pego assim de surpresa, dá uma travada mesmo. A CPU fica lenta. Mas faz parte, acontece. Chamei ela aqui, agora eu vou pegar raiva da Luísa. Como é que eu vou amar? Ela me desmentiu diante do povo. Não, a Luísa só ficou nervosa e não conseguiu responder. A gente precisa se relacionar. Eu vou manter esse casamento, mas assim, você não fala comigo, eu não falo com você, só falamos o básico, o essencial. Parabéns, o casamento desse dia, com essas palavras em diante, foi celebrado por Satanás, São Tanás. Tem um novo celebrante, vocês fizeram renovação de votos matrimoniais. E quem não abençoou, amaldiçoou nessa renovação de votos, foi o cão. Pastor, quer dizer que toda hora eu tenho que olhar para ele, para ela comer? Não, eu sei que tem momentos, às vezes. Lembra que eu falei que tem hora que a gente tem que ir para o quartinho orar? Vai para o quartinho orar. Mas volta com a situação resolvida. E eu não estou dizendo que toda a situação é resolvida rápido ou de imediato. Tem situação que é como a luz da aurora, vai brilhando mais mas começa. Se nunca começar, não vai chegar. Liderança espiritual não é título ou ministério na igreja. Liderança espiritual é o quê? Responsabilidade cristã familiar. Josué não perguntou se a família dele queria servir a Deus. E eu não leio na Bíblia Deus fala, Josué, você tem que dizer que a tua família vai servir a Deus. Não. Sabe o que eu vejo? Um Josué que aprendeu, não é depois que ele é o líder que está conduzindo o povo, mas aprendeu quando ele serviu a Deus diante do Moisés. Um bom liderado se torna um bom líder. Um bom filho tem tudo a se tornar um bom pai. Quem ainda não tem filhos e quer ter? Meu Deus, acabou. Vamos encerrar o culto. Zé, assume aqui que eu não tenho mais fé para isso. Se você não tem disposição nem para falar amém, imagina para fazer um filho. Não, calma que eu sei que não é disso que eu estou falando. Não posso ter disposição para fazer essas coisas, eu tenho, ninguém está vendo, ninguém... Toma vergonha, hormônio. O Senhor te repreenda. Quem aqui ainda não tem filhos e quer ter filhos? Ou tem uns 3 ou 4 só. Levanta a mão, eu quero ver. Não, agora desaforo. Ô gente desaforenta. Ou você também, Rogerinho? Não tinha ouvido sua voz. Luísa, não acredito. Honey. Ô João. Aí, ó o Dani que levantou a mão do João. O Adrian tinha respondido. Gente, que tipo de filhos você quer ter? Iguais a você? Você está plantando sementinhas que amam, honram, valorizam, respeitam. Seus filhos já estão sendo gerados com as suas ações. Há um padrão espiritual sendo construído sobre a sua vida, que vai refletir sobre seus filhos. A gente não passa só padrão genético para a próxima geração. A gente passa padrão comportamental, espiritual, emocional. O que eu e você fazemos? Pastor, então estou lascado, eu vim todo perturbado, perdido. Eu também, calma. Por isso que às vezes eu tenho uns B.O. em casa. Mas nós quebramos e hoje nós vamos quebrar aqui. Vamos desligar aquilo que não é de Deus e ligar aquilo que é de Deus. Vamos reconhecer onde erramos. Pai, nos perdoa. Não queremos mais errar. E essa maldição não vai passar para a próxima geração. Isso é liderança. Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é responsabilidade cristã familiar.
Ele se responsabilizou, ele disse: a minha família não vai fazer igual os outros fizeram lá no deserto ou no Egito. Minha família vai servir a Deus. Olha o que diz Jó capítulo 14, verso 7 na Almeida Revista e Corrigida. Jó 14, 7, está escrito assim, ó: porque há o quê? Esperança para quem? Para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Deus está dizendo que a esperança para quem? Para quem, gente? Para a árvore. Você é melhor ou pior que uma árvore? Se há esperança para a árvore, não há esperança para você? Sua família é melhor ou pior que uma árvore? Não estou falando como ela está, eu estou falando sobre valor aos olhos de Deus. A árvore tem espírito, a árvore é um ser eterno. Sua família, seus filhos, esposa, pai, mãe, irmão, são espíritos, são eternos. Sim, se há esperança para a árvore, mesmo cortada, haverá renovo, e não cessarão seus renovos. Não há esperança para você, para mim, para a nossa família? Diga: há esperança para mim, para minha família, para minha descendência. Deus prometeu e Ele cumpre. Há esperança. Eu me agarro nessa fé da palavra de Deus e profetizo renovo sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha descendência, em nome de Jesus. Sobre isso, eu não sou pior que uma árvore. Pastor, meu marido é pior que uma árvore. A árvore não faz mal para ninguém. Quando uma árvore cai, faz estrago. Seu marido é ruim quando ele cai. Esse é o estrago. Sua esposa é ruim quando cai. Quando está de pé, faz sombra, dá fruto, alimenta. A esperança para a árvore. Deus prometeu trazer renovo para a árvore, mesmo se ela for cortada. Se você chegou hoje aqui e há áreas do seu relacionamento familiar cortados, hoje é dia de renovo. Pastor, foi cortado nosso diálogo, foi cortado nosso respeito mútuo, a gente não se respeita, foi cortada a confiança, foi cortada a honra, foi cortada a verdade, agora é tudo mentira, é engano. Foi cortada a vida conjugal, a vida íntima, sexual do casal. Porque casou, tem que ter vida íntima. Antes do casamento, é pecado fazer sexo antes do casamento, e é pecado deixar de fazer depois que casou. Casou, agora faz. Não queria fazer tanto antes, era um fogo fazer antes. Agora que casou, é um gelo. O homem fogo virou o homem gelo. Ei, a esperança, a renovo disponível em Deus até para aquilo que foi cortado. Pastor, mas sabe qual é o problema nosso? É que faz muito tempo, mas muito, que foi cortado. Olha o verso 8, o que ele diz. Verso 8 diz assim, ó: se envelhecer na terra a sua raiz e morrer no tronco seu pó. Já faz tanto tempo, a gente meio que desistiu, já. O verso 9 vai dizer: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Há esperança, há renovo de Deus hoje aqui. Põe o tópico aí para mim, por favor, presta atenção nisso aqui, olha. Há famílias, o quê? Cortadas por palavras e ações. O que ele falou me feriu, o que ela fez me revoltou. Há famílias também cortadas por orgulho, ciúmes, disputa, vaidade. Tem gente que é um orgulho em pessoa, tem gente que tem ciúmes da própria sombra. Quem é essa pessoa que está ao teu lado? Fala: ninguém, é a sua sombra, criatura. Tem gente que quer disputar, casal quer disputar, pais e filhos, filho quer disputar com o pai a autoridade. O pai quer disputar com o filho ser a criança da casa. A mãe quer disputar com o filho, com a filha, quem é a criança da casa. Porque tem adulto que é bebezão.
Não, irmãos, eu tenho que discernir. Tem pai que está esperando os filhos crescer para ele aposentar. E eu não estou falando sobre aposentadoria não, estou falando para ele encostar para os filhos fazer tudo. Pelo amor de Deus. Eu sou sacerdote da casa. Graças a Deus, Rogerinho é homem agora. 18 anos, agora o bicho pega. Já era um menor na casa. Dia 12 de março morreu um menor. Nasceu um maior, agora o bicho pega. Ele queria se comportar como bebezão. Agora eu vou virar o bebezão. Eu conheço uns tanga frouxa aí. Tem mulher que quando a filha chega nos 16, 17, a irmã bate a síndrome da Sininho. Sabe a Sininho do Peter Pan? Nós não envelhecemos. Aí ela vai dançar. Ela vai pra balada com a filha. Vamos pra balada. Que quando eu casei com seu pai era muito nova, eu não curti. Agora eu quero ser você. Eu já vi isso. Quantas vezes? Não estou falando sobre a gente ser jovem. Eu sou jovem pra caramba. Mais que alguns jovens aqui da igreja que perguntam, falam. Sexta eu pedi para vir aqui, quarta, sei lá. A Josi e outros, tudo aqui na frente. Não levanta para vir. Uma disposição, um vigor, que dá até medo. Pastor, mas é que a gente tem vergonha. Vocês são jovens, vocês têm vida, vocês têm brilho. Eu estou encorajando vocês a vencerem. Amém. Quem ama, encoraja, estimula. Quem não ama não está nem aí, deixa do jeito que está. A gente encoraja. Aí a gente já vai, a gente já salta, a gente estimula, a gente... E aí tem jovem. Aí já tem pais que eles querem viver o que não viver. Ei, os meus 15, 16, 17 passaram. Não importa se vive bem, mal, errado, já foi. Acorda. Aquela coisa de hipnose. Pum, acorda. Olha o seu RG hoje e assuma a sua identidade. Pronto. Não é sobre, sabe? A gente brinca, a gente é jovem, mas a gente tem responsabilidade, tem equilíbrio. Tem gente disputando. Quem é a maior criança da casa? É mãe, é pai, fazendo birra. Vaidade. Tem gente se arrebentando, família cortada por causa da vaidade. Não, porque isso, sabe porque... Tem famílias cortadas por... Tem gente que eu falo aqui e não me responde. Também não vou pregar mais para essa pessoa, porque eu falo, ela não me responde, eu chamo, ela não vem. Ela diz que me ama, mas não coopera comigo. Se me amasse, cooperava. Tá vendo? Nem falou, nem reagiu, nem nada. Irmãos, tem uma coisa que eu não suporto, é assim, perguntar uma coisa e a pessoa não responder. Nossa, isso me dá, você não faz ideia. Então você vê o quanto de domínio próprio que eu tenho que exercer em cada culto. Ainda bem que eu tenho uma Elisângela e mais algumas Elisângelas e Elisângelos aqui, que interagem. Me dá gasto, pergunta a pastora. Eu e a pastora casamos, acho que 2 ou 3 anos de casado, a gente foi participar do encontro de casais. Os pastores, e só tinha pastores lá. É bom que quando explodiu os BO era tudo pastor. Ninguém podia se achar maior ou menor. Eu olhei lá e falei, caramba, filho, eu achei que ele estava com um problema. A gente está bem, hein? Não, eu fui para lá achando que ele estava assim, os primeiros anos de casado, ajuste, isso e aquilo. Eu tinha minhas reclamações, ela tinha as delas. Mas, irmão, quando eu vi umas coisas lá, Adri, falei, zeramos o game, filha. E eu via casal lá de 15, 20 anos, irmão, eles não tinham BO, eles eram o BO. Eu olhei e falei, sangue de Jesus tem poder. Aí nós fomos falar, qual que era a nossa maior dor um em relação ao outro. Ela era que tudo que eu fazia tinha que ter um monte de gente em volta. Não tudo, calma. Respira, oxigena e entenda. As irmãs da 5ª série já começaram. Vamos ao cinema, vamos chamar os auxiliares da igreja, vamos chamar os irmãos da igreja, vamos não sei quem. Não, vamos. Vamos comer uma pizza, vamos chamar todo mundo. Vamos todo mundo, vamos fazer uma viagem, vai todo mundo. E ela falava assim, quase não tem momento, só a gente. Só na hora que a gente ficava em casa para dormir. A minha maior reclamação era que eu perguntava as coisas e ela não respondia. Linda, você ouviu? Eu te respondi. Não respondeu não. Ela falou, eu fiz assim. Falei, isso não é responder. Eu te perguntei com a boca, responde com a boca. Nessa hora eu vou vendo vários que têm a mesma dor. Aí às vezes ela fala, eu falei sim. Falei, você falou para dentro, a tua alma só ouviu.
Gente, isso é uma coisa que me... Perguntou, responda. Sim, não, concordo, discordo, verdade, mentira. Mas fala. Mas tem família cortada pela indiferença. Saiu digitado errado aqui, mas é indiferença. Eu falei aqui do silêncio, mas lá em cima eu falei das palavras, tá? Tem gente que é duro, é bruto, fala demais, fala na hora errada. Tem família sendo cortada pelo desprezo. Sabe a dor do outro, sabe a crise do outro, sabe o que o outro está sentindo, o que o outro está passando, o que o outro está esperando, a expectativa, e não está nem aí. Mas há esperança, diga comigo, há esperança. Há esperança. Põe o próximo tópico, presta atenção nisso aqui. Eu vou já 2 de uma vez para finalizar. Cortes espirituais e emocionais também sabotam e até matam destinos. Para onde a tua família está indo? Qual o futuro da tua família? Cuidado com cortes espirituais e emocionais. Eles também sabotam e matam destinos. Próximo, por favor. Tem que correr agora que no começo eu não peguei o tempo, aí ficou. Tem gente que ora em público, mas não conversa dentro de casa. A pessoa levanta, Deus! Chega em casa e fala com ninguém. É bom pra caramba para mostrar sua espiritualidade, mas ruim pra caramba para mostrar sua humildade, sua generosidade. Vamos conversar, vamos resolver as coisas, vamos alinhar. Deus, muda minha família, restaura a família, faz que ela cobra cega se converter. Chega em casa, amor, vamos conversar. Não tem conversa com você. Então por que você orou? Melhor falar, Deus, nem faz nada que o Senhor vai gastar unção à toa. O Senhor vai mandar poder aí, vou chegar em casa, as coisas vão começar a mudar, eu não vou dar crédito, eu não quero, então nem gasta milagre com santo ruim aqui embaixo. Acha. Irmãos, é igual eu preguei, eu orei, aí vem a pessoa, pastor, você pode orar para o meu casamento de cima? Toma posse da palavra. Deus abençoa a vida desse casamento. Irmão, agora vai para casa, seu casamento está bem. Não, pastor, o casamento não tem jeito. Então por que pediu para eu orar? Porque até antes da oração dizer não tinha jeito, está tudo bem. Nós oramos, e eu creio no poder de Deus. Mais alguém? Ei, irmão, vai lá, Deus vai abrir uma porta essa semana. Não, para mim eu não consigo nada de bom. Então, por que você me pediu oração? Para arrumar algo de ruim? Quer arrumar coisa ruim? Não pede oração para mim, pede para o diabo. Eu não peço coisa ruim para ninguém. Se você quer sair daqui para pegar qualquer coisa ruim que aparecer pela frente, inclusive os pegadores gostam de ficar, pegar, geral, quer pegar coisa ruim, não pede oração. Tempo atrás, lembra que eu orei o pessoal das bets aí? Falei, quem estiver apostando aqui que perca logo de cara na primeira aposta, tudo, para não ter que perder casas, famílias, porque tem gente que perdeu casa, família, porque foi se tornando viciado. É melhor cortar no começo. Isso é diabólico. Nossa, pastor, mas o senhor é contra? Não, você faz o que você quiser, mas a minha oração, quem está aqui dentro dessa igreja, jogou, perde. Pastor, vou mudar de igreja. Eu tenho que falar a verdade. Eu não estou aqui para animar a plateia, eu estou aqui para pregar para a gente ir para o céu, gente. Jesus vai voltar, isso é de verdade, não é historinha não. Eu vou responder para ele de ter preparado pessoas para ir para o céu. Não para ser rico porque ganhou na loteria. Que ganhou e não sei... para! Pastor, abençoa esse pacote, o que tem aqui dentro? Cocaína, pastor, tem uma venda boa, ninguém matar, ninguém morrer, e quem usar não ter overdose, porque eu sou crente. Então eu oro para minha droga, ninguém usar muito para não ter overdose, só para o cara curtir o momento. Você acha certo? Mas ora para eu ganhar na cena, pastor. Eu vou dar o dízimo. Tomar banho. Ora para você prosperar, trabalhar, construir uma vida de sucesso. Amém. Não a gente se corromper com coisa que não tem nada a ver, gente. Me conta a história de uma família que ganhou na cena e é bem sucedida. É só destruição, é maldito. Põe o próximo, por favor, que eu já vou finalizar para a gente poder orar. Vamos lá. Tem famílias que falam de tudo em casa. Lembra que eu falei que tem gente que ora em público, mas em casa não conversa. Agora tem família que fala de tudo que é assunto em casa, menos de Deus e menos com Deus. De Deus não se fala em casa. Leva isso para o trabalho, para a escola, para qualquer lugar. Eu não estou falando que você vai no trabalho para querer pregar lá, você vai trabalhar, mas naturalmente você vai testemunhar a sua fé. Tem gente que não fala de Deus e nem com Deus em casa. A única oração que a família faz junto é se o pastor pede para pegar na mão aqui no culto. É a hora da aliança de oração aqui. É a única oração que a família faz junto de mãos dadas.
Meu Deus, como a gente vai perdendo no melhor. E eu termino em Romanos 12, versos 1 e 2, ao meio da Revista e Corrigida, diz assim, ó: não vos conformeis. Olha que incrível esse texto, ó. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Já vamos lá pro 2. É esse que eu quero aqui, ó, o 2. E não vos com este. Então não se conforme com esse padrão ruim. É hora de renovação. Toda família precisa de renovação. Pastor, aconteceu algo na nossa família, acabou. Não se conforme com o que o mundo diz, com o que a circunstância diz. Não se conforme, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Hoje nós ouvimos, hoje o nosso entendimento recebeu uma palavra: há esperança até para a árvore. Há esperança até para a árvore que teve o seu galho, seus ramos cortados, seu tronco cortado. Há esperança até para a árvore que a raiz secou. Essa aqui não tem jeito, secou desde a raiz. As águas de Deus têm poder, e quando essas águas fluem, elas estão fluindo hoje aqui, a palavra de Deus, pode ter certeza, está acontecendo mudança na mentalidade, e nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao cheiro das águas, as águas de Deus estão jorrando aqui. Há renovo de Deus para famílias hoje aqui. E o próximo tópico vai falar sobre isso. Presta atenção nisso aqui, ó. Renove-se. As águas de Deus estão fluindo para o que, igreja? Restaurar. Então faça o que? Se posicione. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não só em palavras, mas em ações, em nome de Jesus. Quem crê diz: pode aplaudir a Cristo.